Olá, bom dia, meus queridos irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu me chamo Paulo, junto com a minha esposa Samara e meu filho Pedro, servimos ao Senhor. Hoje quero deixar um abraço todo especial para minha mãe, meus irmãos Sérgio, Selma, Carlinhos e Nezinha. Também meus cunhados, meus sobrinhos, minhas tias, tios, primos. Não vou falar o nome de todos, porque são muitos. Também quero deixar um abraço especial para minha sogra, Dona Neide, seu esposo Genival. Também as irmãs da minha esposa, Sara, Cíntia, Suzane. Que Deus abençoe a cada um, também seus cunhados, sobrinhos, primos e primas e tios. Quero deixar um abraço para todos, também nossos irmãos lá de Minas Gerais, numa cidade chamada Machado. Nós trabalhamos lá como missionários no ano 2017. Quero deixar um abraço especial para nossa irmã Eunice, uma irmã querida, também sua família, o irmão Nivaldo, irmã Nurdin, seus filhos, também irmão Cornélio, Cleverson, Alisson. Também quero deixar um abraço especial para Tamires, Renato e seu filho Toninho. Então, que Deus abençoe vocês, E vamos juntos hoje, vocês junto com os demais, comigo, vamos hoje meditar numa passagem muito importante das Escrituras. Então, se prepare para juntos estudarmos a Bíblia. Vamos orar agora? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Pai querido e santo, por mais um dia de vida, porque agora podemos abrir Tua Palavra e meditar nas Santas Escrituras. Rogamos, Pai, que o Senhor fale conosco e nos alimente, Senhor Deus, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, querida irmã, Apocalipse 12, verso 17, diz assim, estou com a minha Bíblia aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, no capítulo 12, vem ali retratando um grande conflito entre Satanás e Deus, Então, o grande conflito entre os poderes mundiais e a Igreja de Deus. Então, vem retratando um conflito desde o início até os últimos dias. Então, o verso 17 é o último verso do capítulo 12. Então, aqui está retratando a última perseguição de Satanás contra a igreja. Então, em 2 Coríntios 11, verso 2, o apóstolo Paulo ele diz esse versinho aqui, Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então, o dragão nós já sabemos, Apocalipse 12, versos 7 a 9, se você quiser conferir, lá diz que o dragão é uma antiga serpente chamada Diabo Satanás. E a mulher, esse verso de 2 Coríntios 11, 2, a mulher é um símbolo da igreja de Deus. Então, mulher pura, é um símbolo da igreja de Deus. No Apocalipse você vai ver duas mulheres, a mulher pura, do capítulo 12, e a prostituta, do capítulo 17, ou seja, representam uma igreja que se prostituiu, ou igrejas que se prostituíram. O que é se prostituir em relação à parte espiritual? É quando você deixa Deus por outro Deus, ou então quando você deixa a palavra de Deus pelas tradições humanas. Então você está se prostituindo, Então é por isso que a Bíblia retrata a igreja de Deus, como uma mulher, e também as igrejas falsas também como mulheres prostituídas. Então, Apocalipse 12, 17 diz que Satanás irou-se contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ora, aqui dá duas características importantes. Se você quer ser povo de Deus, se você quer fazer parte daqueles que estarão de pé na volta de Jesus, que estão se preparando para a volta de Jesus, se você quer fazer parte do povo de Deus,
aqui diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essas são duas características do povo de Deus. Então, veja, primeiro falando sobre os mandamentos de Deus. Querido, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Efésios 2, 8 a 10. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas veja, querido, a graça de Deus, ela é muito mal compreendida hoje. Hoje é ensinado que você é salvo pela graça e agora é só esperar Jesus voltar para levar você, certo? Só que em João 15, né, Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos, ou seja, eu sou um ramo, então eu tenho que estar ligado em Cristo diariamente. E estar ligado nele é você se alimentar dele. E esse se alimentar dele é se alimentar de sua palavra. E não é só para se alimentar, para ficar gordo espiritualmente, entende? É você se alimentar para você praticar a palavra de Deus. Então, aqui fala que é aqueles que guardam os mandamentos, ou seja, é quem é obediente. Satanás está irado com quem obedece a Deus. Não é com aqueles que se dizem ser cristãos. Querido, o mundo, né, tem muitos milhões e bilhões de cristãos que se dizem ser cristãos, mas, querido, que não causam a ira de Satanás. Porque, veja, em pecado, nenhum ser humano vai entrar no céu. Não adiantaria, querido, nesse canal, né, nesse vídeo, eu falar para você algo para talvez acalmar sua consciência. Isso não iria lhe ajudar. Eu amo minha esposa, meu filho, eu amo minha família, meus irmãos, né? Você que está assistindo, né? Talvez eu não me conheça e não tenha uma certa afinidade ainda com você, talvez mais para frente, mas veja, mesmo talvez sem me conhecer, mas eu preciso falar a verdade para você. E se você me conhece, se eu lhe conheço, aí sim que eu tenho que falar a verdade para você. Em pecado, ninguém entrará no céu. O anjo falou para Maria que Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados e não salvar nos pecados. Se vivemos uma vida em pecado, queridos, não entraremos no céu. Então, a graça de Deus, ela primeiro, querido, ela é poderosa para lhe conceder perdão. Deus lhe oferece uma segunda chance. Você errou, você pecou, você andou desobedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, seguindo o mundo. Querido, Deus te oferece, Deus te estende a mão nesta manhã. Ele quer perdoar você, Ele quer lhe salvar. Mas, querido, se parasse por aí, você mesmo ia acabar desistindo da caminhada cristã. Imagine você é perdoado do seu pecado e aí você volta a pecar de novo. E você pede perdão e volta a pecar de novo. Pede perdão, volta a pecar de novo. Você mesmo acaba desanimando. Querido, você tem que clamar pela graça de Deus, a mesma que foi poderosa para perdoar você. Agora você tem que se apegar com Cristo mais ainda, dia a dia, para você ser obediente a Deus. João, capítulo 1, verso 12, fala que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Judas, no verso 24 do seu único capítulo, né, das Escrituras do seu livro, ele diz assim que ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, a graça de Deus, ela lhe oferece o perdão, mas também lhe oferece o poder para você obedecer a Deus. Então, nós que vivíamos em desobediência aberta a Deus, pela graça de Deus, podemos agora obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E veja que os mandamentos que fala aqui no capítulo 12, verso 17 do Apocalipse, não é o catecismo romano. Se você assistiu os vídeos anteriores, se não, assista.
você vai ver que Roma papal, no período de 1260 anos, perseguia o povo de Deus, colocava a tradição no lugar das escrituras. E aí, querido, a lei de Deus ela foi lançada por terra. A verdade foi lançada por terra. Os mandamentos foram adulterados. Por exemplo, dos 10 mandamentos da Bíblia, lá em Êxodo 20, do verso 3 a 17, o segundo mandamento que proíbe as imagens de escultura, que Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. O que foi que a Igreja Papal fez? Chutou esse mandamento lá do catecismo. Não tem esse mandamento nos 10 mandamentos do catecismo. E o quarto mandamento, que é o sinal de Deus, né, que aponta para Deus como Criador, como Redentor, que é o sábado, o quarto mandamento da lei, eles mudam esse mandamento, trocam esse mandamento por guardar domingos e festas. Pega os 10 mandamentos da Bíblia, abre a sua Bíblia e abra lá em Êxodo 20, verso 3 a 17 e pega o Catecismo Romano e você vai ver o buraco ali na lei. Querido, quando João está se referindo aqui, inspirado por Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ele está se referindo aos mandamentos da Bíblia. Nesse tempo nem existia catecismo ainda. Nem existia os 10 mandamentos adulterados, certo? Então, Satanás está irado contra quem obedece a esses mandamentos. Agora, como se obedece aos mandamentos? Pelo poder de Deus. É orando a Deus, é mantendo comunhão com Ele, certo? É Deus que lhe dá o dom de obedecer. Você precisa andar com Ele. E você vai ver que hoje, o que talvez seja difícil para você, se você permanecer caminhando com o Senhor, se santificando a cada dia, você vai ver que a lei de Deus, ela é prazerosa. O salmista Davi, ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, certo? Para aqueles que dizem que a lei do Senhor é um fardo, João, em sua epístola, ele diz assim que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos, são leves, queridos. A lei do Senhor traz para você, mostra para você o caminho da liberdade, mostra para você o seu pecado. E aí você corre a Cristo, confessa seu pecado e busca o poder para obedecer sua lei. Então aqui também fala, Apocalipse 12, 17, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Apocalipse 12, 19 e 10, quando João ele está tendo essa visão, né? E ele vê aquele anjo, ele está tendo as visões do Apocalipse, e ele vai se prostrar diante daquele anjo. E olha o que o anjo fala para ele, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então João se prostra para adorar o anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então veja o que aconteceu. A partir do momento que o papado ali, ele sofre a ferida mortal, né, que vai ser curada, né, futuramente com a ajuda dos Estados Unidos. Então, quando ele sofre aquela ferida mortal em 1798, faltava só 2 anos para 1800. Quando chega ali em 1800, a partir de 1800, 1820, 30, 1840, quando chega ali em 1844, uma mulher chamada Ellen Goldwhite, ela é levantada por Deus neste mundo para restaurar, para continuar, na verdade, a reforma protestante que tinha começado lá com os reformadores. Wycliffe, John Hus, Tyndale, Martinho Lutero e tantos outros, né? Jerônimo. Então, esses reformadores, eles vinham protestando contra as tradições que tinham entrado durante esses 1260 anos. E quando chega ali em 1844, Deus levanta a sua serva, Ellen White, uma profetisa do Senhor, para restaurar as verdades que ainda não tinham sido restauradas pelos reformadores anteriores. Porque a luz, ela é progressiva.
E ali começou a ser restauradas muitas verdades, inclusive a importância de se obedecer aos mandamentos de Deus. Querida, ela não foi uma profetisa que veio trazer uma luz nova. Ela simplesmente veio dizer o que estava na palavra de Deus, que estava sendo negligenciado pelos cristãos. Então, eu acredito que a irmã Ellen White ela foi uma profetisa do Senhor, porque, querido, seus escritos apontam para as Escrituras e para Jesus. Toda vez que eu leio um livro, nós chamamos de Espírito de Profecia, os livros da irmã Ellen White, me dá mais vontade ainda de estudar a Bíblia, de orar, de buscar a Cristo. Assim como os profetas do passado, João Batista levava as pessoas para o Cordeiro. Ele tinha discípulos, mas ele mandou os discípulos dele buscar o Cordeiro. Então, a verdade foi sendo restaurada, e ela chegou, né, à sua restauração ali, nesse período de 1844, e começa agora de uma forma mais forte, né, no mundo todo, o Evangelho ser pregado, não um Evangelho misturado com tradição, mas um Evangelho que tinha as Escrituras como base, como fundamento. Então, eu queria falar especialmente, querido, nesta manhã. Creio que Deus não levantou este canal, né? Esta família que vos fala, não apenas para ser mais um canal, certo? Não apenas para ser mais alguém pregando o Evangelho, né? Mas para que nós ouvíssemos verdades que foram negligenciadas por nossos antepassados. Então, saiba, querido, que existe solução para você, existe perdão para os seus pecados. Jesus pode lhe perdoar. E o mesmo Jesus que pode lhe perdoar é o mesmo Jesus que pode lhe tornar obediente à sua lei. Querido, os mandamentos de Deus é o caráter de Deus, é a santidade de Deus. Então veja, não se pode separar amor e santidade. Não esqueça disso. Amor e santidade, eles têm que estar juntos. Deus é amor. Lá em 1 João 4:8, né? Mas Deus também é santo. Lá em Isaías, capítulo 6, né? Diz, os serafins estão ali, dizendo santo, santo, santo. Então, Deus tanto é amor como também é santo. O seu amor estende a mão a você e diz: filho, você pecou, você errou, eu lhe aceito, eu quero perdoar seu pecado, eu quero lhe dar uma nova vida. E o mesmo Deus amor que lhe resgata é o mesmo Deus santo que diz: filho, agora aqui está a minha lei, continue comigo, se alimentando da minha palavra, buscando poder, porque eu quero lhe transformar, lhe tornar obediente a mim. Ou você acha que Deus lhe chamou para ser desobediente? Desobediente nós já éramos, já vivíamos no pecado. Como é que vamos aceitar Cristo e permanecer no pecado? E continuar pisando a sua lei, como fizeram Roma Papal, como estão fazendo os protestantes nos Estados Unidos e no mundo, né? Que levantam a palavra de Deus e dizem seguir a palavra de Deus, mas ainda estão apegados em tradições. Mas, queridos, muitas vezes porque são ensinados de forma errônea, muitas vezes por preconceito, porque amam suas igrejas. Então, nosso propósito não é mudar você, mudar a sua igreja, certo? Que você mude de igreja. Mas nosso propósito especial, querido, é que você se apegue à palavra de Deus, é que você aprenda a palavra de Deus, é que você, aquilo que Deus tem mostrado para você, que você obedeça, querido, porque aqui diz
que aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, minha oração por você nesse dia é que Deus nos torne obedientes, querido, à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos, à sua lei. Então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Paizinho, por poder estudar a tua palavra com meu irmão nessa manhã e te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê poder, Pai querido. Primeiro, o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, dos nossos pecados, mas também o Senhor nos dê poder de ser obedientes à tua lei. Estes são meus pedidos, Pai, e agradecimentos, porque o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra toda manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, bom dia para você, fique na paz e até a próxima.